Para você que curte a novela O Rei do Gado, eu vou deixar aqui o resumão da semana para você não perder tempo e também não perder nada da sua história preferida. Fique conosco e se gosta do nosso trabalho, já deixa o like e não esqueça de dizer de qual cidade do Brasil você está nos assistindo, nos acompanhando. Rosa, deixa eu ver o irmão. Olha, gente, olha aqui. Que lindo. Parabéns, Juliana, ele é lindo. Terminamos o capítulo anterior com Regino conversando com os companheiros a respeito da falta de verba para comprar as sementes e assim poder cultivar a terra. Gente, é a burocracia deixando para amanhã o que podia ter sido feito ontem. Liliana sai da maternidade e vai para casa toda feliz com o pimpolho nos braços. Rosa, a avó, não larga do menino nem para fazer favor. Ela está amando ser avó. O senador comprou um berço para o neto, pois ele diz que precisava fazer alguma coisa também. Marcos chega com a certidão de nascimento do moleque e é acolhido pelo sogrão com um abraço. O senador pega em mãos a certidão e fica emocionado ao ler o nome do netinho, Marcos Roberto Caxias Mezenga. Estamos agora na Itália, onde Jeremias continua procurando por pistas do irmão falecido e tentando descobrir se ele deixou herdeiros. O delegado Josimar liga para Bruno, dizendo que o Geraldino sumiu de casa com a família e perguntou por Marcos. Bruno diz para ele não se preocupar, porque Marcos não vai fugir e que ele mesmo garante pelo filho. Aparício volta para casa e diz para a prenda dele que pensou melhor e diz também que ela está certa em se preocupar com o irmão, que agora é cunhado dele. Lia ficou aliviada. Bruno agradece a boa intenção do Pirilampo em querer ficar por perto e ajudar no que for possível. Enquanto Luana continua dando duro para ganhar o pão, Zé do Araguaia visita Regino e fica sabendo que a moça não apareceu por lá. Regino diz para o Zé que eles não estão escondendo a Luana e que talvez ela esteja até perdida por esse mundão afora. Jeremias está indo para Florença, na Itália, para visitar o cemitério de Pistoia, onde estão enterrados os soldados que morreram na guerra, na tentativa de descobrir algo sobre o irmão. E na viagem ele vai conversando com o motorista. E assim é uma viagem bem interessante ver eles conversando em italiano. O delegado fala com Judite sobre a viagem do Jeremias para descobrir a verdade sobre Rafaela. O delegado diz que descobriu muita coisa, mas ela só vai ficar sabendo quando o patrão voltar da Itália. Imagine a curiosidade da Judite. Zé do Araguaia conta a história da Luana para Regino. Ele diz que a moça é muito rica, mas que ela não está ligando para essa riqueza e que agora está sozinha pelo mundo, prestes a ter o filho. A essa altura do campeonato, Zé recebe o apoio do Sem Terra para procurar Luana. Eles se organizam e dizem que vão dar uma ajuda para procurar a moça também. No meio do maior temporal, Rafaela volta para a fazenda do Jeremias. A impostora chega muito cansada e vai direto para o quarto. A pedido de Rafaela, Judite liga para Marcos e conta que a moça perdeu o filho. Marcos diz que o filho de Rafaela não era dele. E Marcos conta para Bruno que a Rafaela perdeu o bebê. Enquanto Leia se desfaz das coisas de Ralph, Suzane aparece e conta que foi procurada pelo advogado de Marcos. Não sei o que ela quer com isso, mas chega lá, essa Suzane é bem chatinha. Já Geraldino aparece na delegacia
e diz que só fez mudar de endereço, que ele não fugiu como eles estavam suspeitando. E é tão bonzinho que até voltou para se apresentar. Zé do Araguaia conta as novidades para Bruno e diz que agora ele tem a ajuda dos sem terra para procurar Luana. E Bruno fica mais aliviado e pede para o Zé encontrar sua Luana, fazer tudo para encontrar a moça. Rosa apoia as visitas de Marcos a Liliana e ao bebê, mas diz para a filha não se cansar demais. Liliana responde para a mãe que o tempo do resguardo e da cansa de galinha já passou. Rosa diz que Marcos pode voltar sempre que quiser. Rafaela melhora e sai do quarto. Judite vê a farsante toda jururu e pergunta se ela e o Tavinho estão bem. E Rafaela acaba dizendo que o casamento acabou e que ela só fez burrada até agora. Até que enfim a falsa pensou alguma coisa certa. Conversando com Lurdinha, Zé Bentão diz que ele e Pirilampo estão pensando em separar a dupla, porque não está mais dando certo e eles estão perdendo público. Aqui termina o capítulo de hoje. Se bem que Lurdinha diz que para cantar não precisa morar junto, não. Os dois estão querendo falar que a dupla acabou, de acho. Fala! Tô esperando o quê? No final do capítulo anterior, deixamos Zé Bentão conversando com Lurdinha sobre o futuro da dupla Pirilampo e Saracura. Ele acha que a separação deve acontecer para o bem da carreira dele. E Lurdinha vai logo perguntando se pode ficar com ele se a dupla se separar. Continuando sua peregrinação na Itália em busca da verdade sobre Rafaela, Jeremias chega na localidade onde a avó Gema viveu e começa a perguntar por ela. As pessoas idosas de lá lembram sim da senhora e dizem que o Bruno, o amor da vida da Gema, é o avô de Giuseppe. Jeremias fica pra lá de emocionado ao saber da existência do neto do Bruno e pergunta onde pode encontrar o rapaz. A senhora diz que Giuseppe está trabalhando no campo e Jeremias desprega na carreira ao encontro do sobrinho. Já Otávio impede o delegado de falar com Rafaela, dizendo que ela não passou bem na viagem e está descansando por recomendações do médico. Afinal de contas, ela acabou de perder um filho. Aparício conversa com Lia e diz que cansou das andanças por aí. Ele diz que apesar do Zé Bentão ser um bom companheiro, ele quer mudar de vida. Lia diz que não quer ser o motivo da separação deles. A moça diz também para ele conversar com Bentão sobre tudo isso. Enquanto Aparício está preocupado sem saber como abordar o tema da separação da dupla com Bentão, Bentão conversa com Lurdinha e diz que não sabe como dizer a Aparício que quer desmanchar a dupla. Lurdinha diz para ele falar com jeito que vai ficar tudo bem. É um chove no molho essa história de separação. Jeremias chega no campo de oliveiras, onde Giuseppe está trabalhando, e fica extasiado quando grita o nome do sobrinho. Giuseppe! Giuseppe Berdinazzi! E o rapaz se apresenta. É um momento de pura emoção. O rapaz pergunta o que Jeremias quer, mas o tio, todo trabalhado na emoção, nem consegue falar e estende a mão para saudar o sobrinho. Sem dizer uma palavra, Jeremias abraça o olhudinho e o pobrezinho, sem entender nada, se deixa abraçar. E aqui a busca do Jeremias termina. Encontrou um herdeiro. A amiga da Luana diz que ela não pode trabalhar desse jeito, senão o filho dela vai acabar nascendo no canavial e com um facão na mão. Elas conversam longamente
E a moça tenta explicar para Luana que existe uma lei que protege a mulher grávida. Elas chegam em casa e Luana fica sabendo que tem um homem esperando por ela. Quem será? Jeremias conversa muito com Giuseppe e o rapaz conta a história da família dele. Ele mostra fotos da avó Gemma e Jeremias mostra para o rapaz a foto antiga deles de família, onde está o avô dele, o Bruno. E assim fica determinado que Giuseppe é o outro herdeiro do Carcamano. Pirilampo e Saracura conversam sobre o futuro da dupla. Os dois deixam Lurdinha de fora e acabam acertando os ponteiros. Mas foi tudo mérito da Lurdinha, que apareceu e disse: os dois estão querendo falar que a dupla acabou, diacho. E os dois se despedem com o coração apertadinho, apertadinho. Gente, aqui terminou a dupla, mas a amizade deles continua. Lia conta para Bruno que a dupla acabou. E quando ele pergunta o porquê, a moça explica que o Aparício resolveu ficar com ela e assumir o casamento deles de uma vez por todas. Bruno diz que o importante é que o casal seja feliz e encontre o próprio equilíbrio. Giuseppe pega as tralhas para viajar com o tio e Jeremias diz para ele não se assustar. Os dois pegam a estrada. Giuseppe olha para os campos pela última vez antes de começar a longa viagem para o Brasil. Luana fica triste porque foi mandada embora do corte de cana e pensa em voltar para o acampamento de Regino. E ela diz isso aí para as duas passas dela antes de ir embora. Otávio e Rafaela discutem e a farsante fica admirada em saber que ainda estão procurando Luana. Tavinho fala para ela inventar outra mentira, porque o delegado Valdir não encontrou provas que possam culpar Bruno e Marcos. A impostora ficou assustada e Tavinho botou ainda lenha na fogueira. A falsa correu para perguntar a Judite o que o delegado Valdir tem conversado com ela ultimamente e fica bem assustada quando a governanta diz que tanto Marcos como Bruno provaram que não tem nada a ver com o crime. Rafaela fica mais assustada ainda quando Judite disse que o delegado levou a caixa de balas para encontrar digitais que ele não encontrou na arma. Bruno elogia a decisão de Aparício. Ele diz que o moço tirou uma grande preocupação da cabeça dele e os dois conversam sobre o trabalho com os bois. Enquanto isso, Luana pega a estrada novamente e vai procurar o próprio destino outra vez, mesmo com esse barrigão. E o coitado do Zé do Araguaia chega na casa onde Luana estava hospedada e descobre que a moça já foi embora e lamenta não tê-la encontrado. Gente, a Luana foge, escapa mais do que peixe ensaboado. O delegado Valdir diz que encontrou impressões digitais na caixa de balas. E o delegado pressiona Rafaela e a falsa tenta incriminar Luana outra vez. Ela faz de tudo para inventar novas mentiras e se livrar das acusações. Zé do Araguaia liga para Bruno e conta que Luana está viva e que ele vai continuar com as buscas. Regino também liga para Bruno e diz que ele avisa se Luana aparecer no acampamento. Mas até agora ela não deu as caras por lá e os homens, os parças dele, estão procurando por ela nas redondezas. Marcos propõe ao pai que os dois saiam para procurar Luana.
Bruno de helicóptero e ele de carro. O Herê sente falta do pai e Dona Ana diz que Zé vai voltar quando ele terminar a missão dele. O Curumim diz que o pai está demorando demais. E o mais engraçado é que quando os peões chegam perguntando a Dona Ana quais são os bois para o abate, o Curumim diz que ele vai ajudar a separar os bois, porque o pai dele já ensinou como fazer. Pode uma coisa dessas? O Curumim dando uma de entendido no fato do gado para o abate. Jeremias avisa Judite que está chegando com grandes novidades e Rafaela fica de boca aberta ao saber que o tio já está no Brasil. E aqui termina o capítulo de hoje. Para a delegacia fazer o quê? Eu vou ter de prendê-la, dona Rafaela Berdinazzi. Me prender? No capítulo anterior, deixamos Jeremias avisando Judite que estava chegando da Itália com grandes novidades. E Rafaela estava ouvindo tudo com o coração na mão. Se é que essa impostora tem coração. Continuando a aventura de hoje, temos o delegado Valdir dizendo para Tavinho que só não prende logo a Rafaela por consideração a Jeremias e também porque ela acabou de perder o filho. O delegado descarta a possibilidade de que os Mezenga estejam envolvidos nos crimes. Conversando com Judite, Rafaela diz que quando o tio chegar, todo mundo vai ficar sabendo que ela é e sempre foi uma Berdinazzi. A Megera conta para a Judite sobre a família dela na Itália. No bom da conversa, o delegado chega querendo falar com a Rafaela e pede para a moça pegar suas coisas porque ele vai ter que prendê-la. Eita que a falsa deu um pulo danado do susto que tomou. E até parece que essa coisa ruim vai presa, né? Até parece mesmo. Já na delegacia estão preparando uma cela 5 estrelas para a falsa sobrinha do rei do café e do gado. Eles dizem que tem que ficar tudo muito arrumado e confortável para a talzinha que está chegando. Quando a golpista ficou pronta para sair, o delegado disse que ela não está presa e que foi só uma força de expressão, mas que ela vai ter que ficar detida para responder algumas perguntas. E lá se vai a Rafaela para a delegacia de Malaicuia. Já a Judite, toda trabalhada na curiosidade, pergunta para Tavinho o que está acontecendo. E o rapaz diz que o delegado acha que a Rafaela não entregou arma para ninguém, mas que foi ela mesma que atirou e matou o Dr. Fausto. E pode até ter tentado dar fim no Jeremias também. Judite quase morreu de susto. Imaginem só ela imaginar uma coisa dessas. Liliana conversa com a mãe sobre o bebê. Ela diz que ele mama e dorme, parecendo um pachá. Rosa diz que é sinal de que ele tem saúde e que o leite dela é muito bom. Aqui vemos Rafaela chegando na delegacia, acompanhada pelo delegado Valdir. A cela onde ela vai ficar parece um quarto de hotel e tem até cama e uma geladeira cheia de refrigerante. A farsante agradece e diz que para quem já dormiu no chão tá tudo bom demais. Agora me diz aí, o que você achou da cela que prepararam para ela? Tá certo isso? Um luxo desse jeito para uma assassina? Comente aqui embaixo. O delegado diz que não quer que ela se sinta presa, mas protegida.
E pode uma coisa dessas? Já a Luana chega na casa de Regino e é recebida por Jacira. Eita, que ela tá suada, já caminhou como uma mula. Luana fica sabendo que Bruno está fazendo de tudo para encontrá-la. E até que enfim ela é acolhida também por Jacira, que é muito amiga. Judite e Otávio visitam Rafaela. Judite se admira que a porta fique aberta e Tavinho ironiza, dizendo que ela está numa cela 5 estrelas. No meio da conversa, porém, o delegado chega e diz que o juiz está prestes a decretar a prisão preventiva da Rafaela. Acabou com a festa. Pronto, falei. O senador Caxias se irrita com os sem terra que se lamentam com a burocracia lenta que não agiliza o que eles precisam. O senador diz que vai até o acampamento e Chiquita pede para ir com ele. O senador diz que não e então ela pede para dormir com ele, para dormir no peito dele. Foi assim que ela disse. Os dois dormem juntos. E o senador acaba dizendo que ama a mocinha. Após a noite de amor, o senador se despede de Chiquita antes de sair para o acampamento. E Dona Quitéria vê tudo e fica admirada. Olhem só os jeitos e trejeitos que ela faz lá atrás. Liliana discute com a mãe e diz para ela parar de se comportar como uma mulher de programa. E isso só porque a Rosa não quer apresentar o novo crush dela. Rosa repreende a filha e exige respeito. O senador Caxias chega ao acampamento de Regino e começa a conversar com o grupo. E Luana fica escondidinha prestando atenção em tudo que está acontecendo. Regino sai com o senador e Jacira tem um mau pressentimento. O delegado interroga Rafaela novamente e não consegue nada. Ele diz que o Jeremias vai chegar no dia seguinte e por conta disso ele vai mandá-la para casa até sair a ordem do juiz. E aqui termina o capítulo de hoje. Foi presa, mas já vai para casa. No final do capítulo anterior, deixamos o delegado dizendo para Rafaela que ela pode ir para casa enquanto não sai a ordem do juiz. Tudo isso porque Jeremias está voltando para casa da Itália. Dando continuidade ao capítulo atual, enquanto o senador está no acampamento dos sem terra defendendo a causa deles, Liliana liga para a casa do pai, mas a Chiquita é quem atende e dá informações de que o senador está viajando, que ele foi tentar separar a briga dos sem terra com os fazendeiros. E é sempre Chiquita que dá informações para Liliana. De volta à fazenda do Jeremias, Rafaela, ao invés de dar graças a Deus por ter saído da delegacia, está dizendo para Judite que o delegado é um incompetente e que mal sabe fazer o trabalho dele. Judite aproveita e pergunta se ela já desmentiu a história que inventou. E é claro, a talzinha diz que não desmentiu história nenhuma. A imprestável continua dizendo que a Luana tentou matar o Jeremias e vai ter que pagar por isso. Marcos, conversando com o pai, diz que quer casar com a mãe do filho dele. E Bruno diz que não tem nada contra e manda o filho falar primeiro com o senador.
Ok, então. De volta ao acampamento dos sem terra, vemos o senador que está determinado a falar com os fazendeiros e caminha sem medo, mesmo sabendo que tem jagunços armados por todo lado. Enquanto caminhavam, ouviram-se tiros e todos se jogaram no chão e se esconderam. Mas o senador já tinha recebido um tiro. Ele caiu ensanguentado. Regino corre em seu socorro, mas o senador entrega alguns documentos para ele e pede para não deixar que a sua morte seja em vão. Assim, o grande amigo do Bruno Mezenga morre em defesa da reforma agrária, ao lado dos sem terra. É um dia muito triste para eles que continuam lutando para ter um pedaço de chão. O chão que ficou manchado com o sangue do senador Caxias. Os jornalistas chegam na casa de Rosa e só assim ela e Liliana ficam sabendo da morte do senador. Bruno também fica sabendo da morte do seu amigo. Foi o Dimas que ouviu a notícia no rádio e agora explica para todos o que aconteceu, tintim por tintim. E Bruno fica inconformado com a morte do seu grande amigo. Liliana fica arrasada com a morte do pai. E Marcos chega para dar uma força e dizer também a Rosa que o avião está partindo para Brasília e que ela pode ir junto. Liliana não quis ir porque quer lembrar do pai como ele sempre foi. Marcos fica com a Liliana e tenta consolar a mãe do seu filho. Finalmente, Jeremias volta da viagem e abraça Judite todo feliz. Ele aproveita e apresenta o seu sobrinho neto Giuseppe Berdinazzi. E a impostora ficou com a maior cara de tacho quando viu o olhudinho chegar de malicuia da Itália com o tio, o verdadeiro herdeiro. Rosa se preocupa com o apartamento em Brasília e Marcos se oferece para ajudar. De volta à fazenda do Jeremias, ele conta que Rafaela não é sua herdeira, mas sim fruto de uma relação extraconjugal. Ele explica que Rafaela e Giuseppe são netos da Gemma, mas que só Giuseppe tem o sangue dos Berdinazzi. A impostora caiu do cavalo e aqui termina o capítulo de hoje. Eita, eita, eita. Mas por que o senhor tem tanta certeza disso, hein? Perché io matei quello disgraziato. No capítulo anterior, deixamos a impostora de queixo caído ao saber que não tem o sangue dos Berdinazzi. Jeremias e Giuseppe contam a verdadeira história para ela. Os dois explicam para Falciane que Bruno se envolveu com a avó dela, Gemma, durante a Segunda Guerra Mundial. Eles tiveram um filho juntos, que é o pai do Giuseppe. Porém, depois que o soldado morreu, Gemma ficou com outro homem e teve mais um filho, que é o pai dela, o pai da Rafaela. Apesar de cada filho ter um pai diferente, Gemma enganou os netos e disse que todos eram herdeiros do Bruno. Rafaela acreditou e despregou para o Brasil atrás da família do avô e o resto da história a gente já sabe. Rafaela diz que só agora ficou sabendo que é filha de uma relação extraconjugal, o que é verdade. Espero que você tenha entendido direitinho a história da Falciane. E se entendeu, recomende esse resumo para quem ainda não conseguiu entender. Tá bom? E agora vamos continuar o capítulo de hoje, que também vem por aí muitas e muitas emoções
ainda. Gente, essa Rafaela chorou tanto, derrubou tanta lágrima de crocodilo, que todo mundo ficou com peninha dela. É por isso que o Jeremias vai deixar uma fazenda para ela, porque a pobrezinha não pode ficar sem nada. Zé do Araguaia volta para Ribeirão e conta para Bruno que, apesar de ter batido muita estrada da Luana, ele não encontrou nem o rastro. E já Bruno fica mais abatido ainda com essa história. Já Rosa e Chiquita se encontram em Brasília e a moça diz que já preparou as coisas do senador e só falta colocar na mala as roupas e as coisas de uso pessoal. E Rosa diz para a moça dar tudo para uma instituição de caridade, porque era isso que o senador ia querer. Chiquita decide ficar com as coisas do senador. Ela diz que tudo aquilo é a herança dela. O delegado Valdir visita Jeremias e conta tudo sobre as digitais na caixa de balas. Ele fala que as digitais são da Rafaela e foi ela que atentou contra a vida dele. Jeremias decide anular o testamento. Esse testamento aqui, viu? Nem pé nem cabeça. Marcos diz para Rosa que já conversou com o pai e disse que quer se casar com Liliana, mas o casório não pode ser agora porque ele pode ser preso. No entanto, ele quer levar Liliana e o filho para a casa dele. Mas Rosa e Liliana dizem que nesse momento é melhor as duas ficarem juntas ali na casa da Rosa. Bruno pede para Aparício ajudá-lo na fazenda e o moço está ficando todo empolgado com a história dos bois. O Herê festeja a volta do Zé do Araguaia e diz que ficou na lida o tempo todo. Dona Ana fica feliz em ver os dois juntos e correu para abraçar o nego dela. Zé conta sobre a viagem para a fresca dele. Diz que não encontrou Luana e que o patrão ficou muito triste. Aliás, está arrasado com essa falta de notícia da Luana e do filho que está para nascer. Bruno pede para Lia acompanhar Aparício e a moça diz que não quer ir porque o irmão está precisando de apoio. Bruno diz que o apoio ele mesmo pode dar e que ela pode montar na garupa do marido e ir para a fazenda cuidar dos bois. Imaginem só que a menina ficou uma tiririca e não quer saber de nada. Mas o pai aconselha ela a ficar junto do marido. Jeremias arrasta a Falciane pelo braço e revela que foi ele que matou o Dr. Fausto. Rafaela diz que não viu Luana entregando nenhuma arma para o Bruno atirar em Jeremias, nem viu Luana enterrar bala nenhuma. Aqui os dois abrem um jogo um com o outro. Ele matou o Dr. Fausto, aí ela já disse que então ela não viu foi nada. Gente, um arraial, uma bagunça. Estamos caminhando para o fim da novela e daqui para frente é só surpresa. Até a Falciane ficou assustada com o tio dessa vez. Mas eles parecem que estão fazendo um acordo entre eles. Aparício e Lia discutem por causa de bois. De bois e da viola. E Júlia se preocupa. Bruno sofre com saudades da Luana e Marcos pensa em fazer alguma coisa para ajudar o pai. Esse Marcos, muito maluco, pega o carro e sai pelas estradas atrás da Luana. Maluquinho. E está fazendo até promessa com todos os santos que depois ele pode até ir para a cadeia. Mas o importante é encontrar a Luana. Já o delegado Valdir aparece para conversar com Rafaela. Ele afirma que inventou a acusação contra Marcos, Bruno e contra Luana. E ela inventa outra história que já irrita o delegado também. E nessa bagunça toda termina o capítulo de hoje. Espero vocês no capítulo de segunda. E espero que vocês tenham assistido e gostado do resumão da semana.
O senhor matou o Dr. Fausto? Sem nenhum remorso. Madonna mia. Esse foi o resumo da semana. Um resumão. Diga aí, qual foi o capítulo que você preferiu? O da segunda, ou da terça, ou da quarta, ou da quinta ou da sexta? Qual foi aquele que você acha que teve mais emoção? Não esqueça de deixar o seu like e também não esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. Aqui fica o nosso muito obrigado e eu aguardo vocês em muitas e muitas outras emoções.